Carpo. A região do carpo é constituída por 8 estruturas ósseas dispostas em fileiras: trapezoide, trapézio, escafoide, semilunar, piramidal, piciforme, amato, capitato. Acima dessas estruturas está o metacarpo, composto por 5 partes iguais designadas por números romanos de 1 a 5 a partir do polegar. E mais acima as falanges, proximais, médias, distais. E assim temos o auricular, o anular, médio, indicador e o polegar. A mão. Uma pesquisa sugere que espécies ancestrais humanos pré-homo, como australopitecos africanos, já utilizavam semelhantes posturas da mão humana muito antes do que se pensava anteriormente. A capacidade instintivamente humana de precisão enérgica, por exemplo, quando vira-se uma chave, e poder espremer ao pegar, por exemplo, ao usar um martelo, está ligada a 2 transições evolutivas fundamentais no uso da mão. Uma redução na escalada arbórea e a fabricação e uso de ferramentas de pedra. Entretanto, outra pesquisa sugere que as mãos humanas podem ser mais primitivas do que as do chimpanzé. Proporções da mão humana mudaram pouco desde o último ancestral comum. Entre chimpanzés e humanos, estes resultados indicam que a estrutura da mão humana moderna é em grande parte naturalmente primitiva, em vez do resultado de pressões seletivas no contexto de uso de ferramentas de pedra. Sua mão espalmada sobre a minha face fazia pressão, tampando minha boca e dificultando minha respiração, enquanto seus lábios delicadamente dançavam ao redor do meu pescoço.
você tem os dedos compridos. Suas mãos são boas para tocar piano. Me disse uma vez uma pessoa estranha na rua, e esse episódio marcou toda a minha infância. Eu comecei a acreditar que tocaria piano um dia. Eu brincava de tocar piano no ar, me orgulhava dos meus dedos compridos. Um dia passou na televisão um especial do desenho Pica-Pau, que prestava uma homenagem ao Chopin. O personagem de um panda fazia o concerto, enquanto o Pica-Pau e outros personagens aprontavam coisas para a plateia. Esse seria outro episódio marcante na minha infância. Descobri Chopin. Já adolescente eu fiz uma audição para entrar no conservatório em Guarulhos. Foi um fracasso total. Os tutores me disseram que, além de velho, eu definitivamente não levava jeito para a música erudita. Esse acontecimento não me abalou muito. Para mim já tinha sido o máximo entrar no conservatório e ser avaliado. Continuei frequentando concertos e recitais. No meu aniversário e no Natal eu pedia CDs dessas coleções grandes clássicos da música. Se a minha mão não foi o suficiente para tocar o piano naquela audição, conforme o tempo eu fui percebendo que a minha mão era o suficiente para as outras coisas. Fazia 10 meses que a gente tinha terminado e você continuava me escrevendo e dizia como sentia falta das minhas mãos. Você gostava quando eu introduzia meu anular no seu ânus e eu entendia que o seu esfíncter funcionava como um anel. Outras vezes eu tentava te tocar e você não deixava. E eu lembrava no dia do conservatório que eu tentei tocar e não consegui. E eu queria te tocar e você não deixava, mas você não me explicava que você já não estava afim. Teve aquele dia que você sonhou que você estava no supermercado e quando você foi pegar a cestinha, você ergueu os seus braços, mas as suas mãos ficaram segurando a alça da cestinha, como se a sua mão tivesse separado do seu corpo, sem dor, mas você se assustou com aquela imagem de estar sendo assim, decepado. Algumas culturas islâmicas decepam as mãos das pessoas que roubam. Como se roubar estivesse nas mãos. É uma lógica parecida com aquela exposição da Lina Bobardi, a mão do povo brasileiro, como se o povo brasileiro não tivesse cabeça. Só mão, trabalho braçal, mão. Certa vez, André Rebouças custou tanto a conseguir um teatro que os aceitasse, que ao achá-lo tivera de varrer ele mesmo o recinto, de par com José do Patrocínio. Enquanto o público esperava do lado de fora, 2 abolicionistas negros fazendo o serviço de escravos. Em 10 de agosto de 1886, não precisou tanto.
Era improvável que capangas escravistas perturbassem o espetáculo, pois havia uma prima-dona. Ao chegar ao Brasil em maio, a soprano russa Nadina Boleslav nem suspeitava de seu papel naquela noite no Teatro Lírico do Rio de Janeiro. Lágrimas. Viera como membro de uma companhia italiana e arrastaram-no ao ofício e paixão pelo jovem Arthur Toscanini. No périplo pelo país, encarnou Tosca e Gioconda e conheceu a mobilização abolicionista que rebanhava artistas. A cantante, cuja pátria mantivera a servidão até pouco antes, enterneceu-se tanto que, quando admiradores a quiseram homenagear com diamantes, rogou que usassem o montante para alforriar escravos. A Confederação Abolicionista de Rebouças agarrou a oportunidade. Não era a primeira vez. Desde o início da campanha, em 1868, os abolicionistas recorriam às artes, promoviam cerimônias de persuasão da opinião pública, criavam associações, buscavam aliados fora do país, articulando uma rede de sustentação que incluía França, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra. Envolveram também a Rússia, promovida a Casa Benemérita da Confederação. Assim que o espetáculo no Teatro Lírico virou manifestação anti-escravista. O sonho de Rebouças era encenar O Escravo, que encomendara a Carlos Gomes em 1884. Mas o maestro não apontou a obra a tempo. Foi preciso pensar no repertório lírico outra ópera que exprimisse a excepção política do ato. Nadine Boleslav encarnaria Aida. Escolha estratégica, pois a obra do Popular Verde atraía multidões e trazia tema alusivo. Ao pisar no tablado, cheia, Bulinhoff viu caírem a seus pés as flores que o movimento abolicionista usava como símbolo. Camélias brancas. Ao fim do primeiro ato, a plateia calou-se com palmas. As manifestações cresceram no segundo e galgaram clímax na área de arremate do terceiro. Nessa parte da história, a Aida foge do cativeiro. Liberdade representava com acender nas novíssimas luzes elétricas. Tem uma coisa que é péssima nessa história toda. Eles levavam os escravos para o palco, davam as cartas de alforria, quebravam-se correntes cenográficas e o escravo era liberto assim de forma cênica na frente da plateia. A vida real levada como arte, como plateia. Muito próximo do que o Luciano Huck faz no programa dele, pega ali uma pessoa com uma necessidade e ao vivo dá para ela uma casa, um carro. Assim que o movimento abolicionista também atuava nessa forma. Os escravos que subiam em cena não sabiam que iam ser alforreados e eles eram alforreados em cena. O espetáculo humano. Showtime. Eu estava pesquisando essa coisa das camélias, tem várias histórias, as casas do Leblon. E aí, por acaso, a minha mãe um dia disse: ah, mas o casamento, quando eu me casei com seu pai, o meu buquê era de camélias brancas. E aí, eu todo entusiasta, perguntei assim: ah, mas isso era uma referência ao movimento abolicionista? E ela me perguntou: o que é movimento abolicionista? Eu sempre gostei de camélias.
Magnífico. Palmas. Teve também aquela vez que você enfiou 4 dedos da sua mão na minha boca e me perguntou se eu te amava. E eu tive que responder: eu acho que eu te amo. E eu gostava muito quando você colocava o dedo na minha boca e eu sufocava. Era a estreia da nova peça do Flu Menezes. Eu fui lá na Sala São Paulo, eu tava super animado, eu era muito novo, eu devia ter o quê? Uns 16, 17 anos. E aí, de repente, uma mulher, eu achei ela meio inadequada, umas roupas meio estranhas. Ela me perguntou assim: você trabalha aqui? Aí eu respondi, tipo assim: não, eu não sou músico, é que eu gosto muito de música. Aí ela falou assim: não, não é música, eu quero saber onde é o banheiro, você trabalha aqui? Aí eu falei: não. Eu vim ver o concerto, desculpa.
precisava de colocar a mão no seu peito para sentir o seu coração vibrando. Você fazia cócegas no meu corpo inteiro. Eu sempre adorei o jeito que a ponta dos seus dedos deslizavam sobre os meus isquios. Mãos suaves, mãos sobre o meu corpo. Cócegas, mais cócegas, mais cócegas, mais cócegas. Primeiro foi um dedo, depois dois. E era como se eu estivesse lendo em braille você por dentro. Foi quando eu introduzi o terceiro dedo e eu tava com metade da minha mão dentro de você. E eu tocando os seus órgãos internos, eu sentindo a força do seu esfíncter comprimindo os meus dedos, e você gemia cada vez mais alto. As minhas mãos dentro de você. Não, eles queriam me algemar. Eu não tinha feito nada, eles queriam me algemar. Diferente daquele dia em que você me algemou na cama, aí é outra história. Aí eu tinha cometido um crime de ceder a você, às suas pressões, aos seus delírios. Aí pode me prender. Não numa revista ridícula qualquer na esquina saindo do metrô. First of all, I want to say a few words about the music. Number one. There are three pieces in the program. The first is called the Evil Nigga, and the second is called the Gay Guerrilla, and the third is called the Crazy Nigga. Now these are three pieces that can be played by any number of instruments. We have pianos here because for the practical reasons. One can therefore play these pieces with four people, with four pianos. But with melody instruments we're playing, probably a good number would be somewhere in the area of maybe 10 instruments
10 to 18 instruments, usually of the same family. So the foreign note version could be for, let's say, 18 string instruments. These particular pieces formally are attempted to what I call make organic music. Now, there was a little problem with the titles of the pieces. There were some students and one faculty member who felt that titles were somehow derogatory in some manner, being that the word nigger is in that. Bad nigger. These particular tiles, the reason I use Bad them nigger. is because I use them. There is a whole series of these pieces. They are called nigger series. Now the reason that I use that particular word is because for me has what it is I call basicness about it. Gay nigger. That is to say that I feel that in any case the first niggers were of course the few niggers, and all that is really the basis of the American economy system. Without few niggers we wouldn't really have a such great and great economy. So this is what I call first and great nigger. The few niggers, and what I mean by niggers is that thing which is fundamental, that person or thing that obtain the basicness of a fundamentalness, and that thing which is superficial, or what I can say, elegant. Esse é o Julius Eastman justificando por que ele usa nigga nos títulos das músicas dele, numa apresentação que a universidade chamou ele para tocar. Essa é uma transcrição, parte do que foi falado, ele tentando justificar, mas o que mais me toca é que ele explica o contexto todo das peças. Termina esse monólogo, se dirige ao piano para tocar e ninguém aplaude. O que a gente escuta nessa gravação são os seus passos lentos até o piano. Não há aplausos para um compositor negro explicando, se justificando sobre as suas escolhas estéticas. E ele vai até o piano e toca Crazy Nigga. Julius Eastman can be heard walking to his piano. There is no applause before the beginning of Evil Nigga. Ficar repetindo essas coisas pra mim o tempo inteiro. Cara, deixa acontecer. Eu acho que uma relação também é improvisar, é uma improvisação. Vamos pensar o seguinte, a gente tá se conhecendo, então a nossa relação ele é um jazz improvisado. E eu tenho que entender quando você quer silêncio, eu tenho que entender quando eu quero barulho, e você tem que entender quando nós dois vamos fazer barulho, e a gente tem que entender quando é que a gente vai ficar em silêncio. Bad nigga. Bad nigga. Hey nigga. Hey nigga. I'm talking to you. You can hear me? Hey nigga. Bad nigga.
Ah, que falatório chato. De novo essa mesma história, esse blá 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 blá. Chato, muito chato isso. Chato, chato. Não precisa falar tanto. Tem outro jeito de se comunicar. Tato, toque. Fala comigo pelas mãos. Na adolescência a gente ficava assim, tá aqui, ó, fala com a minha mãozinha. Uma mão lava a outra, né? Não, porque fulana tem o dedo podre. Mão lava a outra. Isso aí já foi. Não vem aqui fazer João sem braço, hein? Fio terra. Dedos compridos, numa siririca eterna. Meter os pés pelas mãos. Essa via de mão única, contramão. Luiz Álvares Pinto. Baixa aqui. Luiz Álvares Pinto. Deixa eu ler a sua mão. Na palma da mão. Na ponta do dedo. Toca aqui, toca aqui.
só queria sentir mais uma vez as suas mãos deslizarem sobre as minhas costas. Aquela respiração lenta do acordar, do amanhecer. E suas mãos tão distantes das minhas. Não, eu nunca quis andar na rua de mão dada. Ah, por favor, né? Nossa, mas a sua mão tá fria. Mão gelada? Que mão gelada é essa? Ai! Que mão gelada! Serve pra nada. Ele tentou fugir, mas antes de fugir, ele tentou roubar alimento do seu senhor. Ele foi levado à praça pública e diante de todos os outros as mãos deles foram cortadas. Aconteceu logo ali, ó. Onde é o metrô Anhangabaú? Ali. Foi. Cortaram as mãos dele ali. Para servir de exemplo, ó, não façam o que ele tentou fazer. (1820, talvez. Faz pouco tempo.